Irmãos, abram as suas Bíblias no livro da Gênesis. Nós iremos ler do capítulo 1, do versículo 1, até o capítulo 2, do versículo 3. O livro da Gênesis, dos começos, em hebraico, Bereshit. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as luzes e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército.
E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Assim diz a inerrante, gloriosa e suficiente palavra de nosso Deus. Vou orar mais uma vez, meus irmãos. Oremos juntos. Pai Santo, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor nos deu a Tua palavra, nos deu a oportunidade de lermos em nossa língua, aprendermos, Senhor Deus, sobre a Tua verdade. Senhor, nós sabemos e declaramos que a Tua divina palavra é inspirada por Ti mesmo, que ela foi sustentada miraculosamente pelo Teu poder, que ela é inerrante, que ela é totalmente verdadeira, que ela contém toda a Tua verdade e vontade que quis revelar a nós, Tuas criaturas. Nós Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu um lugar especial na criação. O Senhor tem um relacionamento especial com os seres humanos, ainda mais com aqueles nascidos de novo. Ensina-nos, Senhor Deus, a reconhecer a Tua verdade como verdade absoluta. Desde o capítulo 1 de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, toda essa verdade é para nós. Inclusive, Senhor Deus, faz-nos reconhecer que os 11 primeiros capítulos da Escritura são vitais para a nossa fé e que nós não podemos acreditar, como aqueles incrédulos, que aqui existam histórias que não são verdadeiras. Tudo que está revelado aqui está revelado conforme a Tua vontade e nos mostra como Tu formaste todas as coisas. É através desta verdade, Senhor Deus, que nós podemos cada dia mais ensinar a Tua verdade a outros, aprendê-la e termos mais fé em Ti. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento. Aplica a Tua palavra aos nossos corações e nos ensina através desse texto tão glorioso. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto da Gênesis é conhecido como o hino da criação. E começa uma série de sermões que eu chamei de sermões histórico-redentivos na Bíblia. O objetivo dessa série de sermões é que a igreja tenha uma base em toda a Escritura da história da redenção, desde o começo até o fim, até a volta de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro versículo de Gênesis capítulo 1 no hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, no princípio. Bará é o verbo criador que só é usado para Deus em todo o Antigo Testamento. Todas as vezes que Deus cria alguma coisa, esse verbo é exclusivo para a criação de Deus. É bará. Então nós vemos aqui que no princípio, Deus bará, que é o verbo, criou os céus e a terra. Deus não é apresentado aqui já com o seu nome exclusivo para o povo de Israel, o tetragrama sagrado. Ele se apresenta como Elohim, que é um plural de majestade. Então Deus claramente está dizendo aqui que no princípio Ele, no plural de majestade, criou os céus e a terra. De alguma forma isso já nos indica, mas não aqui possa se afirmar isso, que Deus é uma unidade composta. Ele é Elohim, não Elohê. Ele é Elohim. Ele é o Deus que criou os céus e a terra de maneira composta. E aqui na Gênesis mesmo nós vamos ver esse plural aplicado. No versículo 2 é dito que quando Deus criou as coisas no princípio, antes não havia tempo, não havia espaço e não havia matéria. Deus existia perfeitamente na comunhão da Trindade, antes que houvesse tempo, espaço ou matéria. É dito que a terra, porém, estava sem forma e vazia. No original, no hebraico, isso quer dizer que a terra estava sem condições de habitação. Ela era inabitável. Na verdade, a terra foi formada de uma maneira que toda a parte seca ficava debaixo das águas. Portanto, era impossível
que nós pudéssemos, por exemplo, existir nesta terra, onde a água estava sobre toda a terra. Quando você pensa no dilúvio, que vai acontecer depois, nada mais é do que Deus fazendo a terra voltar a esse estado primitivo, onde as águas cobriram toda a porção seca. É dito que havia trevas sobre a face do abismo, e aqui, no sentido do hebraico, não é como se eu e você estivéssemos olhando e tivesse um abismo aqui abaixo. É como se o observador estivesse olhando por dentro do abismo. Por isso tudo ali era trevas. Então não havia como haver vida naquele primeiro dia da criação nesta terra. É dito que o Espírito de Deus, o ruá de Deus, o vento de Deus, o Espírito de Deus, pairava sobre as águas. Então o Espírito Criador de Deus estava sobre toda essa terra inabitada, preparando o espaço onde haveria lugar para a habitação. Então Deus tem uma ordem na criação. Primeiro Ele cria os espaços para que possa depois colocar aqueles que habitarão naqueles espaços. Então, no primeiro dia, em todo o universo, a outra ordem de Deus foi: haja luz. Pela palavra, Deus fez que existisse luz. E aí nós temos uma dificuldade para a mente do nosso tempo. As pessoas pensam assim: como pode ver a luz se não tem o sol aqui ainda formado? O sol só vai ser formado no quarto dia. Na verdade, na física, você vê hoje que no universo você tem uma massa de gases superaquecidos em todo o universo que geram luz, sem necessidade de nenhum corpo celeste. Portanto, o nosso Deus, que é perfeito, antes de todas as coisas, Ele criou luz no universo. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as luzes e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. E aí vem a segunda contestação da mente científica do nosso tempo. Como que se pode marcar o primeiro dia se não há o sol para dizer que existem as 12 primeiras horas da manhã, nem a lua para se dizer que existem as 12 últimas horas da noite? O fato é, meus irmãos, que o dia não são marcados assim. Os dias são marcados pela rotação da Terra. E o nosso Deus sabe muito bem marcar a rotação da Terra. Portanto, aqui é dito que com esta luz que eu acabei de dizer que foi criada, que são os gases superaquecidos, Deus determinou na rotação da Terra, manhã e tarde, o primeiro dia. No segundo dia foi dito por Deus, ainda preparando os espaços. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Antes toda a água estava sobre a terra e não havia porção seca. Agora Deus separa as águas, levando as águas para o interior da terra e águas para cima nas nuvens, formando na terra a atmosfera, que até então não havia. Fez então Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, o céu. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Provavelmente, o que nós temos aqui quando se forma a porção seca, não são os continentes como nós vemos hoje. É o que se chama na ciência de Pangeia, ou Pangeia. Era toda a terra formando um só grande continente, e as águas no entorno dela e no interior da terra. E assim apareceu a porção seca. Deus chamou ela de terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Mas no terceiro dia Deus não fez só isso. Ele ainda fez a produção de relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Assim foi feito. A terra produziu esses elementos. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, nesses 3 primeiros dias da criação, Deus preparou os espaços
para a habitação dos enxames que iriam encher a terra. Deus não fez nada fora de ordem. Então nós vemos aqui e aprendemos de Deus algumas coisas, já que se revela aqui na Escritura. Primeiro, Deus criou tudo do nada. Não existia matéria para Deus criar a partir dela. Todas as cosmogonias, ou seja, todas as ideias da criação que vêm das religiões pagãs, dizem que a matéria criou as coisas a partir dela. Os egípcios acreditavam num mar existente antes de todas as coisas, e que deste mar existente de todas as coisas é que os deuses começaram a aparecer. E a partir do momento que os deuses começaram a aparecer ali, que eram ensinados pelos egípcios, eles começaram a formar algumas coisas a partir dali. Mas esse mar, ou seja, o universo, já existia antes de existir os deuses. Observe como que Moisés não está repetindo o que ele aprendeu lá na escola dos egípcios. Ele está falando da revelação de Deus. A Escritura deixa muito claro para nós, desde o início, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi Ele que criou a matéria, o espaço e o tempo. É dito também que Ele pegou todo esse espaço e o formou para que houvesse habitação na terra. Então, os 3 primeiros dias foram para que a terra deixasse de ser inabitada e produzisse alimento para aqueles que viriam. Então nós vemos que Deus é um Deus que cria do nada, é um Deus que tem todo o poder e é um Deus que tem ordem e método. Nosso Deus é um Deus de ordem e método. No versículo 14, continua falando da criação. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Eles são feitos para alumiar a terra. É dito ainda, que ele fez o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Observe, meus irmãos, que nesses versículos, do versículo 14 até o versículo 19, quando é dito da criação do sol, da lua e das estrelas, não é dada muita atenção a esses astros que são criados. É dito que é feito o grande luzeiro, mas não é dito que é feito o sol. É dito que é feito o luzeiro menor, mas não é dito que é feita a lua. Por que que Moisés não escreveu aqui então sol, lua, ou deu mais significância às estrelas? Porque eles eram no panteão egípcio adorados como deuses. Então existe um sentido que Deus orientou Moisés, inspirou Moisés a registrar no texto a criação desses objetos como que eles são, de fato, objetos. O sol, a lua e as estrelas são simplesmente luzeiros para iluminar a terra. Eles não têm nenhuma importância especial dentro da ordem criadora de Deus. Eles são instrumentos da graça de Deus para marcar dias, épocas e anos. Eles têm uma função, mas não têm o objetivo da adoração que os egípcios faziam ali. Portanto, a nossa descrição da criação na Bíblia dá pouca importância quando nós consideramos em relação às crenças pagãs dos egípcios, babilônios e assírios. Então nós vemos que Deus criou esses luzeiros para servir aqueles que habitariam na terra. Houve tarde e manhã, o 4º dia. No versículo 20, nós vemos Deus criando as aves e criando os peixes do mar. É dito que Deus criou enxames de seres viventes, que voem também as aves sobre a terra. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E deu ordem a Deus que eles fossem fecundos e se multiplicassem para encherem as águas do mar e multiplicassem também as aves. É interessante, meus irmãos, notar aqui no texto no hebraico que
No versículo 21, Deus diz que Deus criou os grandes animais marinhos. Para a tradução dos assírios, babilônios e egípcios, os animais marinhos aqui representam dragões, representam animais que eram contrários aos deuses que estavam criando, eram animais do caos. Então, enquanto os deuses egípcios tentavam a todo custo fazer alguma criação proveitosa, esses animais marinhos ou dragões se opunham a essa criação, querendo que tudo continuasse no caos. E aqui Moisés claramente nos mostra que foi Deus que criou os grandes animais marinhos e eles estão debaixo da sujeição de Deus. Não são nada poderosos como aqueles pagãos acreditavam. Então, mais uma vez, Deus orienta Moisés, inspira Moisés a mostrar que tudo o que existe na criação foi criado por Deus e está sujeito a Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Versículo 24 nos diz: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos ou selvagens, segundo a sua espécie. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então nós vemos que no quinto dia Deus criou as aves e os peixes, e no início do sexto dia Deus criou os animais domésticos, os répteis e os animais selváticos. Aqueles que acreditam na tola hipótese da evolução, e esses povos pagãos acreditavam nisso também, eles consideram que para que tenha acontecido o que nós vemos hoje, levou bilhões de anos. O registro fóssil que eles tanto acreditam nele, mostram que houve, na verdade, uma explosão criativa. Em muito pouco tempo foram criados vários tipos de animais de várias formas. E é isso que nós temos aqui na Gênesis. Do versículo 21 ao 23, do versículo 20 ao 23, nós vemos que no quinto dia Deus criou os peixes e as aves, e no sexto dia Deus criou os répteis e os animais domésticos e selváticos. Portanto, a hipótese da evolução, que não passa de uma hipótese, ela não tem base científica para ser chamada de teoria, ela nada mais é que uma mentira, sendo a verdade que Deus criou todas as coisas, e nós sabemos disso porque a Bíblia assim o diz, e a Bíblia é a verdade. Além disso, a verdadeira ciência sempre mostra que a Bíblia está correta e essas hipóteses estão erradas. Para vocês terem uma ideia de como que acreditavam os egípcios na evolução, eles acreditavam que os seres humanos nasceram de umas minhoquinhas que saíram do rio Nilo. Muito parecido com a ideia da sopa orgânica dos evolucionistas, da onde saíram as primeiras espécies que começaram a rastejar sobre a Terra. Então, a teoria naturalista da evolução nada mais é do que uma versão revisitada das crenças pagãs dos egípcios. No versículo 26, nós temos o ápice da criação de Deus. Nós, seres humanos, somos o ápice da criação de Deus. É dito no versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos aqui, claramente, meus irmãos, não quer dizer que Deus estava falando com os anjos para ajudarem a ele a fazer o homem. Ele está falando no conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que eles iriam formar a humanidade, e aqui o termo homem aqui é Adam, que ele foi tirado do Adamá, da terra. Façamos o homem, ou seja, aquele que vai ser tirado da terra, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nesta característica, nós temos a característica que somos tirados da terra como o resto da criação, mas nós temos a imagem perfeita de Deus que é soprada no homem através do Santo Espírito. Portanto, nós somos completamente diferentes dos animais. E nisso Deus nos coloca com essa capacidade criativa e criadora que Ele tem, tirando que Ele cria ex nihilo, ou seja, do nada. Nós criamos a partir da matéria que Ele nos deu para criar. Ele nos dá o lugar de vice-gerente da criação em Adão.
e por isso no versículo 26 diz: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus nos criou e nos ordenou, que é chamado de mandato cultural, a formarmos novas criações a partir daquilo que Ele fez. Nós fomos colocados na terra para gerenciarmos esta criação e fazermos coisas grandiosas para a glória de Deus. Por isso Deus nos criou à sua imagem, com os seus atributos morais, os atributos comunicáveis. Quem tem acompanhado o nosso estudo semanal já sabe o que são atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Deus nos deu a sua imagem, os atributos comunicáveis, principalmente os aspectos morais, que nos fazem ser parecidos com o nosso Deus. É esse o sentido de semelhança. Não há diferença entre imagem e semelhança aqui. Está reforçando a mesma ideia. Esta imagem de Deus que Ele nos criou é perfeita em homem e mulher. E por isso Ele nos cria para uma unidade no casamento também. Homem e mulher é a única forma bíblica e verdadeira aceitável para o casamento. Não existe casamento de homem com homem, nem de mulher com mulher. Homem e mulher os criou. Este é um mandato da criação. No sexto dia, Deus, que é um Deus de ordem, assim o fez, e assim deve ser. No versículo 28 é dito que Ele nos abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. É característica do homem dominar a terra. É por isso que hoje aqueles que têm produções conseguem produzir muito mais grãos numa região onde se produzia muito menos, porque essa é uma capacidade que Deus deu ao homem de sujeitar a terra e fazer dela fecunda também. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus nos deu então aqui na criação o que seria alimento, no versículo 29 até o versículo 30, para nós e para os animais. Isso não é uma defesa do vegetarianismo, como usam por aí. No versículo 31 é dito que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Até o quinto dia tudo era bom. No sexto dia tudo era muito bom. E só se tornou muito bom, conforme nós veremos depois na explicação do capítulo 2, quando Deus criou a ajudadora do homem, que é a mulher. Ali, quando Ele vê que o homem estava sozinho, Ele disse que isso não era bom. Isso é no sexto dia. Mas quando Ele forma a mulher, Ele diz: isso é muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. Terminando então o hino da criação, os primeiros 3 versículos do capítulo 2 em nossas Bíblias, é dito: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Deus cessou a obra criativa. Não haverá, de forma alguma, o que, mais uma vez, a hipótese da evolução diz, da mudança de um ser para outro ser. Deus criou cada ser na sua ordem específica. Ele não criou o macaco para virar homem. Ele não criou o réptil para virar leão. Ele criou cada um em sua ordem específica. Então, se nós temos hoje o que nós chamamos de diversas raças de cachorro, todas elas vieram daquele cachorro que Deus criou naquele dia da criação e com genes já para que isso pudesse ser feito e replicado na terra. Se há diferenças entre nós, seres humanos, fisicamente, não é porque existem raças diferentes. Nós somos uma raça só, a raça humana. Não existem raça 1, 2, 3, 4, só existe a raça humana. Os nossos genes que permitem as diferenças físicas entre nós, seja os olhos, a pele, o cabelo, mas tudo isso já estava em Adão, já estava em Eva. Então não existe essa hipótese de ter evoluído de uma ameba até formar o ser humano. Isso é mentira, isso é paganismo. A religião natural que eles defendem como ciência é pagã. A verdadeira ciência sempre afirmará o que a Bíblia diz que é.
porque foi acabado os céus e a terra e todo o seu exército. É dito ainda no versículo 2, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O 7º dia, o dia de descanso de Deus aqui, não é descanso de Deus de todas as suas atribuições. Deus não parou de continuar sustentando o universo com o seu poder. Deus parou de criar. O 7º dia é o descanso de criar. E aqui Deus está dando o exemplo para nós, seres humanos. Nós devemos trabalhar 6 dias criando. E no 7º dia nós devemos fazer o quê? Fechar os olhos e dormir o dia inteiro? Não, no 7º dia nós devemos adorá-lo. Adorá-lo em culto solene, como estamos aqui, adorá-lo em oração, adorá-lo em atos de misericórdia com outras pessoas. É por isso que no domingo, para nós, é o dia do descanso, é o dia da ressurreição de Jesus Cristo, é o nosso sabá cristão. Dia do descanso aqui é sabá, é o nosso dia em que Ele santificou todas as coisas, porque Ele descansou da sua obra que como Criador fizera. Então, para nós temos 52 feriados por ano, ou 53, dependendo do ano. Nossos feriados como cristãos são os domingos. Nós não temos datas especiais. Nós falamos de Cristo na Páscoa, sim. Nós falamos de Cristo no Natal, sim. Mas a nossa data especial é o domingo. É o dia do Senhor. É o abençoado dia santificado para a adoração a Deus e para os atos de misericórdia que devemos fazer. Não devemos buscar obras criadoras nesse dia. Nossa confissão de fé ensina claramente sobre a guarda do sabá. Nós somos uma igreja reformada que acredita nisto aqui. Nós temos um dia abençoado e santificado para adorarmos a Deus e fazê-lo conhecido através de atos de misericórdia. Alguns questionarão, mas existem atividades que precisam trabalhar no domingo. Se ela precisa trabalhar, deve precisar trabalhar por ser um ato de misericórdia. Se você está trabalhando em alguma coisa que é uma atividade criadora, que poderia ser feita em outro dia, e te obrigam a trabalhar no domingo, questione se você deve continuar trabalhando nesse lugar. Porque essa pessoa não respeita a palavra de nosso Deus. Irmãos, assim, o hino da criação, Deus nos mostra, e devemos levar isso à aplicação para as nossas vidas, que Ele é um Deus que tem todo o poder, que Ele é extremamente outro. A terra é sustentada pelo seu poder, mas a criação não está nele. Nós não somos panteístas. Nós não acreditamos que a árvore é Deus, que a folha é Deus, que o chão é Deus, que a água é Deus. Deus criou todas essas coisas. Elas existem e são sustentadas por Ele. Então a nossa fé neste Deus Criador nos mostra que Ele é extremamente outro e que Ele não é um Deus que não ama os seres humanos. Ele ama tanto que colocou os seres humanos como vice-gerentes da criação e deu a eles uma ordem para viver e uma ordem para adorá-lo num dia específico, que é o dia do descanso. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e a mim também, na aplicação de sua palavra, regulando nossas vidas para adorá-lo de maneira correta.